História do Brasil 1, texto 3. A formação da elite colonial no Brasil. 1530-1630. Capítulo 3. Conquista e fixação. Quando lá, nas terras do Brasil, houver 7 ou 8 povoações, estas serão bastante para defenderem, impedirem aos da terra que não vendam pau, Brasil, a ninguém, e não vendendo as naus francesas, não hão de querer ir para virem de vazio. Diogo de Gouveia para D. João III. A ocupação inicial. O contato inicial dos portugueses com as terras americanas foi frustrante em pelo menos um aspecto, o comercial, como se percebe nas palavras de Pero Vaz de Caminha, escrivão da feitoria que se ia montar em Calecut. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem tampouco indicava outros produtos passíveis de comércio a sua famosa carta. Para homens que iam em breve atingir um dos maiores centros comerciais na Ásia, com inúmeras mercadorias e diversos circuitos comerciais estabelecidos, as terras recém-descobertas não passavam de escala aproveitável em tão longa viagem. Aliás, esta parece ser para Caminha a maior utilidade da terra, e que aí não houvesse mais do que pousada para esta navegação para Calicut. Isso bastaria. Além da conversão dos gentios, pois, como diziam os homens de Vasco da Gama, na Índia, até lá tinham ido procurar cristãos e especiarias. Dessa maneira, não espanta o relativo descaso com as terras dessa margem do Atlântico nos anos seguintes, quando apenas a extração do pau-brasil atingiu certa atenção. A viragem foi o envio, em fins de 1530, da armada de Martim Afonso de Souza, que buscava resolver duas questões. A primeira foi a crescente rivalidade entre os portugueses e espanhóis nas décadas iniciais do século XVI, pela posse das áreas recém-descobertas, cuja localização, frente ao Tratado de Tordesilhas, dadas as condições técnicas da época, não podiam ser seguramente estabelecidas. Essa acirrada disputa teve como principal ponto de controvérsia a posse das Ilhas Molucas, no Oriente, e no Rio do Prata, no Ocidente, as áreas que ficariam mais ou menos próximas à linha demarcatória de Tordesilhas. Acabou gerando intensas negociações diplomáticas entre as duas coroas, ameaças de guerra, expedições de descobrimento e até uma conferência entre astrônomos, pilotos e sábios. Contudo, a solução da posse das áreas em disputa só viria parcialmente por meio do Tratado de Saragoça de 1529, que apenas resolvia a questão tocante às Molucas, já que, pelo tratado, a Espanha abria mão de seus possíveis direitos sobre elas mediante uma indenização. Se o problema do Oriente estava resolvido e o do Ocidente continuava em aberto, e para aumentar a cobiça de ambas as partes ao longo das viagens de exploração ao sul do continente, os navegantes foram recolhendo mais e mais informações sobre a existência das grandes riquezas minerais ao norte do Rio Prata, na região que posteriormente seria conhecida como Peru. Paralelamente à disputa com os espanhóis, uma segunda questão inquietava Portugal. Os franceses se aventuravam cada vez mais em terras no Novo Mundo, travando contrato com os navios e carregando o precioso pau-brasil. Essa presença constante alertou a coroa portuguesa para o risco da perda das terras americanas, pois, no dizer de Frei Luís de Souza, era notório que nos portos da Normandia se aprestavam armadas de franceses com voz pública de quererem passar as terras novas do Brasil e fundar povoações. A presença francesa colocava em risco não apenas as terras do sul do continente, notadamente a área do Prata, mas toda a região que cabia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Afinal, além da perda do cada vez mais rendoso comércio do Brasil, que está em português, seria rentoso, do comércio do pau-brasil, era necessário resguardar os novos territórios também pela esperança do descobrimento de metais preciosos e pela
estratégica escala para os navios da Rota do Cabo. Esta mesma rota, então, eixo central do Império Português, também poderia ser cortada pelos rivais, pois, como lembrava o padre Francisco Soares, no final do século XVI, os franceses, depois de terem povoado o Rio de Janeiro, tensionavam ir esperar as naus da Índia. Duas foram as medidas iniciais para afastar os franceses: a diplomacia e a força. Logo no início de seu reinado, Dom João III enviou como embaixador a Francisco I João da Silveira com a missão de tentar conter o corso francês que atacava a navegação portuguesa em várias partes e de impedir as viagens para a América, acabando dessa maneira a sua situação de quase beligerância entre as duas nações no mar, o que para os portugueses se evitaria com mandar El Rei Francisco que nenhum vassalo seu navegasse para as conquistas de Portugal. As negociações diplomáticas estenderam-se por anos e ligaram-se às conquistas da grande política europeia dentro da então marcada pela luta pela hegemonia. Está aqui, pela luta pela hegemonia continental, da qual Carlos V, imperador e rei da Espanha, e Francisco I da França eram as grandes figuras. Nesse contexto, para a França não era interessante uma guerra com Portugal. Aliás, o objetivo francês era o oposto. Tentavam atrair o reino luso para uma aliança, inclusive propondo ao rei de Portugal o casamento com uma filha de Francisco I. Gente, eu vou ler as notas da página 95. Frei Luís de Souza, Anais de Dom João II, com prefácio, navegação à vela. Raramente o melhor caminho é em linha reta. Dado o regime de ventos do Atlântico Sul, os navios portugueses, desde a viagem de Vasco da Gama, passaram a se afastar da costa atlântica africana, demandando o alto mar e se aproximando muitas vezes da costa brasileira, buscando com isso uma rota muito mais cômoda, daí a importância do controle dessa para a segurança da rota. Se Alfredo Pinheiro, Marques, Ventos, João Luís Lisboa, Volta da Guiné, Luiz de Albuquerque, Dicionário dos Descobrimentos Portugueses, volume 2, Lisboa, Caminho 84, então, Frei Vicente, Frei Vicente do Salvador conta vários casos de naus que, indo ou voltando da Índia, aportaram no Brasil, e pelo tom da descrição percebe-se serem acontecimentos exigindo cuidados dos governadores e demais autoridades. Bom, essas notas aqui não interessam, não. Retomando o texto da página 96. O problema era que a coroa francesa vivia na década de 1520. Um dos piores momentos, inclusive, que a captura de Francisco I pelos espanhóis na Batalha da Pávia, em 1525. Assim, não é de estranhar que as resoluções francesas favoráveis aos interesses de Portugal, que seus enviados conseguiram arrancar do rei da França, ficassem sem efeito. A verdade é que se a coroa francesa não queria uma guerra com Portugal, tampouco tinha vontade ou meios para conseguir conter o ataque de seus vassalos a barcos portugueses ou a navegação deles nas áreas às quais Portugal reivindicava exclusividade. Paralelamente, a segunda medida tomada contra os franceses foi o envio de expedições ao litoral brasileiro, as chamadas guardas postas, das quais a mais conhecida é a de 1526, comandada por Cristóvão Jacques, despachada após avisos do embaixador João da Silveira sobre o envio de 10 navios franceses ao Brasil, e que, nas palavras de Frei Luís de Souza, foi correr aquela costa e limpá-la de corsários, que com teima a continuavam pelo proveito que tinham do pau-brasil. Contudo, nem a captura de diversas embarcações ou o rigor empregado em seus tripulantes conseguiu deter a navegação francesa. Constatado o fracasso das negociações diplomáticas e das expedições de guarda-costa para defender a tão larga faixa costeira, D. João III adotou a partir de 1530 as práticas que reiteradamente vinham sido aconselhadas por Diogo de Gouveia para povoar as terras americanas. Há muito radicado na França, esse douto interlocutor do rei insistia, aqui na página 96 está, insistia, vírgula, e na página 97 tem um outro texto que não faz sentido.
quando lá, nas terras do Brasil, houver 7 ou 8 povoações, essas serão bastante para defenderem e impedirem os da terra e que não vendam para o Brasil a ninguém. Aquela situação no começo da fé. E vendendas no francês não hão de querer ir lá para vender, virem vazio. Depois disso, aproveitarem a terra na qual não se sabe se há minas de metais, como pode haver, converterão a gente à fé. Bom, o que faz coerência na página 97 é isso. Dessa forma, a Virgem de Martim Afonso de Souza, dessa forma, a viagem de Martim Afonso de Souza, em fins de 1530, teria como objetivos a defesa daquelas costas contra os franceses, que iam tomando nelas muito pé, a posse efetiva, ou pelo menos a exploração do Rio da Prata, e a fundação de ao menos uma povoação permanente no litoral. Sendo assim, ao mesmo tempo, a resposta à ameaça francesa e às pretensões espanholas, como se pode constatar pelos resultados práticos, diversas naus francesas, apreendidas ao longo da costa, colocação de padrões portugueses no Rio da Prata e, por fim, a fundação da Vila de São Vicente. A resolução das duas questões, a rivalidade com os espanhóis e a ameaça francesa, tiveram destinos distintos. A conquista da região do Peru, objetivo final das expedições que subiam o Rio da Prata pelos espanhóis, comandados por Pizarro, vindos do norte pelo Pacífico, em 1532 e 35, acabou por levar à perda de interesse pela região platina, relegada a quase um esquecimento e transformada numa espécie de porta dos fundos dos impérios ibéricos, uma zona de contrabando que só voltaria a ser palco de grandes embates a partir de 1680, com a fundação pelos portugueses da colônia do Sacramento em frente a Buenos Aires, criando uma situação de beligerância que se manteve ao longo do século XVIII. Já a ameaça francesa perdurou ainda até o início do século seguinte. Ao longo desse período, os franceses aliados em vários pontos da costa a certas tribos indígenas instigavam essas a lutarem contra os portugueses. Trocavam produtos europeus, muitas vezes armas, por pau-brasil e outros gêneros, rompendo o monopólio que a coroa portuguesa tentava impor, e ainda tentaram fixar-se no Rio de Janeiro e no Maranhão. Dessa forma, representaram neste momento a maior ameaça externa ao domínio português das terras americanas. Contudo, em todos os momentos decisivos, foram derrotados e paulatinamente expulsos à medida que o avanço da conquista portuguesa consolidava o controle sobre novas áreas do continente, como veremos em outros momentos desse trabalho. A expedição de Martim Afonso de Souza constituiu-se como a primeira etapa da política da conquista e povoamento da costa do Brasil proposta por Diogo de Gouveia, não só por fundar a primeira vila portuguesa em solo americano, mas também por ser a partir dela que se efetua a divisão das chamadas capitanias hereditárias, pois Diogo de Gouveia, ao mesmo tempo que propunha o povoamento das terras, recomendava ainda que tais iniciativas colonizadoras se fizessem às expensas dos vassalos, ponderando que o enriquecimento desses da empreitada não oferecia riscos à coroa, pois, quando os vassalos forem ricos, os reinos não só perdem por isso, mas se ganham, principalmente tendo a condição de que os portugueses, que sobre todos os outros povos, à sua custa servem seu rei. Lembrando também ao monarca que, já por muitas vezes lhe escrevi o que me parecia desse negócio, a defesa das terras, que a verdade era dar senhor às terras a vossos vassalos, que há 3 anos propunham colonizá-las, levando mais de 1000 moradores. Já agora houverá 4 ou 6 mil crianças nascidas e outros muitos da terra casados com os nossos. D. João III primeiro acatou a sugestão de povoar as terras novas para em seguida anuir e endoar as terras aos vassalos. Essa decisão foi tomada em 1532, no meio da viagem de Martim Afonso de Souza, pois, como rei, explicou a carta a ele. Depois de vossa partida se praticou, se seria meu serviço povoar-se de toda esta costa do Brasil, e algumas pessoas meriteriam capitanias. Assim, dada a impossibilidade de esperar a volta da expedição, pois de algumas partes, França, fazia o fundamento de povoar a terra do Brasil, e considerando com quanto trabalho se lançaria fora a gente que a povoasse, depois de estar assentada na terra e ter nela algumas forças, como já em Pernambuco começavam a fazer, o rei determinou dividir a costa entre Pernambuco e Rio da Prata, reservando 100 léguas para Martim Afonso de Souza e 50 para o irmão dele, Pedro Lopes de Souza, distribuindo as demais a algumas pessoas com a obrigação de levar os navios a gente à sua custa em um tempo certo. A singular carta de Diogo de Gouveia expressava de modo tão cabal a política
seguida pela coroa portuguesa para defender a posse do vasto território. Fazia-se, portanto, necessário ocupar alguns pontos da costa com o engajamento de vassalos dispostos a assumir os riscos e gastos de tal empreendimento, mas não sem a perspectiva de oferir grandes vantagens. A implementação de tal política deu-se com a distribuição das ditas capitanias hereditárias em meados da década de 1530, relatada acima pelo próprio monarca. Sendo que os instrumentos legais, as cartas de doação e os forais conhecidos são do período entre 1534 e 1536. Tais capitanias formariam, coincidentemente, as 7 ou 8 povoações que Diogo de Gouveia propunha, pois, se 12 foram os agraciados em 15 quinhões, apenas 8 delas a colonização deu os primeiros passos, embora em 2 dessas malograssem nos anos seguintes. Os primeiros donatários não foram selecionados entre os grandes do reino, que provavelmente não teriam interesse pela empresa ou os quais a coroa não teria plena confiança em delegar a tarefa em área tão distante do seu controle. Os escolhidos foram importantes funcionários da coroa, já ligados à empresa ultramarina, como o famoso João de Barros, autor da primeira parte das célebres Décadas da Ásia, feitor da Casa da Índia em Lisboa, ou Fernão Álvares de Andrade, tesoureiro-mor do reino, ou gente que tinha experiência concreta no Império, como Vasco Fernandes Coutinho, Duarte Coelho e Francisco Pereira Coutinho, todos com larga folha de serviços prestados ao Império e que, uns como outros, haviam amealhado recursos que permitiam fazer frente aos gastos da tarefa colonizadora. Daí, Frei Jaboatão lembrar que o prêmio desses últimos conquistadores do Oriente tenha sido um novo serviço a conquistar no Ocidente. Dessa forma, no período inicial da colonização, a coroa esteve praticamente ausente do processo, apenas resguardando para si o monopólio do pau-brasil, do qual cedia uma pequena parte dos lucros aos donatários, e mantendo uma pequena estrutura administrativa voltada para o controle fiscal como uma forma de recolher a parte que lhe cabia da exploração econômica das novas áreas. A fase inicial da ocupação portuguesa, ou seja, entre a doação das chamadas capitanias hereditárias e a criação do governo geral, foi tradicionalmente avaliada como fracasso, salvo as conhecidas exceções de Pernambuco e São Vicente. Pondere-se, contudo, que, dadas as condições limitadas e o tamanho da tarefa, não é de desprezar que, mesmo com todas as dificuldades, as capitanias primárias conseguiam cumprir, mesmo que parcialmente, uma etapa inicial da luta pela posse das terras, tornando-se assim, para usar a expressão militar, cabeças de ponte, servindo de apoio a novas investidas e ampliando o conhecimento sobre as terras e suas possibilidades de aproveitamento. A tarefa de ocupação e defesa das novas terras exigia também a montagem de uma estrutura produtiva, para além do extrativismo do pau-brasil, que viabilizasse economicamente o empreendimento. Para tanto, se buscou ocupar as terras e explorar a força de trabalho indígena, mais ou menos compulsoriamente. Assim, nas palavras de Gandavo, os moradores desta costa do Brasil, todos têm terra de sesmaria dadas e repartidas pelos capitães de terra, e a primeira coisa que pretendem alcançar são escravos. E foi exatamente esta busca desenfreada que rapidamente turvou as relações estabelecidas com grande parte dos índios, que inicialmente haviam aceitado pacificamente a presença dos portugueses. O acerramento do conflito com os índios, causado pela recusa destes em trabalhar em troca de pagamento costumeiro, acabou levando à guerra aberta, pois, como alertava Duarte Coelho, quando estavam os índios famintos, desejosos de ferramentas pelo que lhe dávamos, nos vinha a fazer as levadas e todas as obras grossas, e nos vinham vender os mantimentos de que temos assaz necessidade, e como estão fartos de ferramentas, fazem-se mais ruins do que são, e alvoroçam-se, e ensoberbecem-se, e levantam-se. A reação portuguesa à resistência indígena agravou o conflito, pois a saída encontrada à recusa dos nativos ao escambo, ou seja, em trabalhar em troca de produtos de forma permanente, ou a sua exigência de produtos de maior valor, foi ampliar a escravidão, destacando-se nesse processo a atuação dos portugueses que, com seus barcos, assaltavam a costa. Esses cativaram índios de certas capitanias e refugiavam-se em seguida em outras, particularmente onde os donatários não estavam presentes, fugindo assim da vingança dos índios, vingança essa que acabava por atingir os núcleos estabelecidos próximos ao local do saque, gerando um clima de anarquia ao longo da costa e contínuos conflitos cada vez mais duros, como revela Pedro de Góes, numa carta ao rei, em que alerta ter a terra o presente em condição de se perder se não acodem. O que
Tudo nasce de pouca justiça e pouco temor de Deus e de Vossa Alteza para concluir-se. De Vossa Alteza não é provida. Perder-se-á todo o Brasil antes de 2 anos. A consequência disso é que a crescente resistência indígena à colonização, apoiada ou não na Aliança Francesa, passou a ameaçar as conquistas portuguesas de forma cada vez mais vigorosa, até que na década de 40 do século XVI esteve possivelmente perto de eliminar a presença lusa entre Pernambuco e São Vicente, sendo os portugueses fortemente atacados em quase todas as capitanias. Os casos mais graves foram em 1546 na Bahia, onde os portugueses de Francisco Pereira Coutinho foram obrigados a se refugiar em Porto Seguro e posteriormente acabaram desbaratados, inclusive com a morte do donatário numa tentativa de retorno, em São Tomé ou Paraíba do Sul, no atual Norte Fluminense, onde os índios destruíram a povoação batizada como Vila da Rainha, levando os moradores à fuga para o Espírito Santo. No final do mesmo ano, sintoma da desagregação que atingiram os primeiros números, o donatário de Porto Seguro, Pedro do Campo Tourinho, é preso por um movimento que envolveu boa parte dos moradores da capitania, remetido a Lisboa para ser julgado pelo Tribunal do Santo Ofício. Acusado de cometer crimes contra a fé, também a partir de 1546, as investidas dos índios atingem São Vicente, ganhando força no ano seguinte. Quando o posto avançado de Bertioga, peça-chave de defesa das vilas de São Vicente e Santos, é destruído pelos índios que, vindos da região do atual Rio de Janeiro, ameaçavam a capitania vicentina, obrigando os moradores sob o comando de Brás Cubas a engajarem-se numa guerra defensiva que se manteria até a criação do governo geral, quando os colonizadores passariam à ofensiva. A deteriorização da situação de largos passos no ano... A deteriorização da situação dava largos passos no ano seguinte, 1548. Os ataques atingiam Pernambuco, Ilhéus e Espírito Santo. Os portugueses viam-se acuados, as vilas de Igaraçu e Olinda foram cercadas no Espírito Santo e boa parte das benfeitorias feitas nos primeiros anos foi destruída, com a morte de muitos moradores, situação semelhante a Ilhéus, que perduraria ainda nos anos seguintes. Os donatários deram um sinal de alarme nas cartas enviadas ao monarca, que comunicavam não só a perda da Bahia, mas também o fortalecimento da presença francesa e da ameaça indígena, além do clima geral de descontrole ao longo da costa. A coroa, com a gritaria dos donatários e a alarmante notícia da perda da Bahia, chegou a armar um navio de socorro no Brasil, em 1547, que acabou não partindo por perder o tempo certo para a viagem, mas a resposta para a grave situação exigia maiores recursos e forças. A criação do governo geral. A coroa portuguesa não possuía um modelo único de administração para seus territórios ultramarinos, que foram sendo organizados segundo modelos próprios e adaptando-se às realidades encontradas. As opções administrativas adotadas devem, portanto, ser entendidas a partir da análise de certos fatores, como, por um lado, a realidade local de diversas áreas e, por outra, a distância em relação à metrópole, e as dificuldades de comunicação, como se percebe pela comparação entre várias partes do Império. Assim, por exemplo, no Marrocos, as várias praças permaneceram por todo o período governadas de forma independente, sem que surgisse um governo geral comum. O mesmo aconteceu com as áreas ocidentais na África Negra, que se organizavam. Contudo, em áreas administrativas mais amplas, como o Reino de Angola ou o arquipélago do Cabo Verde, ao contrário no Oriente, é criado praticamente desde o início da conquista um governo único para todas as possessões situadas entre o Cabo da Boa Esperança e o Extremo Oriente. As soluções administrativas adotadas não eram imutáveis, sofrendo alterações de maior ou menor vulto que, em face das dificuldades encontradas, tentavam dar conta das necessidades da empresa de conquista, garantindo a dominação de largas áreas para a colônia portuguesa. Dessa maneira, as tentativas de delegar a administração de novos territórios para vassalos, isentando a coroa da responsabilidade direta, fracassaram tanto no Brasil como posteriormente em Angola, sendo substituídas por novas formas de gestão. Na América, a coroa foi obrigada pelos acontecimentos a assumir um papel maior do que até então tinha desempenhado na colonização do Brasil, criando em fins de 1548 o chamado Governo Geral, com um objetivo imediato de defender a presença portuguesa nas terras americanas, frente à reação indígena ajudada ou não pelos franceses.
Nesse sentido, discordamos de Raimundo Faoro quando, discutindo a criação do governo geral, aponta que mais do que... Retomando aqui. Discutindo a criação do governo geral, aponta que, mais do que com índios e corsários, a preocupação da coroa era com o fortalecimento dos donatários, qualificando-os de inimigo poderoso da corte, pois, no contexto de meados do século, os donatários estabelecidos nas partes do Brasil lutavam simplesmente para sobreviver. Registre-se também nossa discordância com relação à opinião de Jorge Couto, que justifica a criação do governo geral por fatores geopolíticos, tais como as ameaças espanhola e francesa, que, como vimos, já vinham desde o início do século, e a de Sérgio Buarque de Holanda, que acreditava ser a busca de metais preciosos, influenciada pela descoberta das minas peruanas, pois tanto no regimento de Tomé de Souza como na sua ação, nada justifica que tal busca fosse o centro de suas preocupações. O novo sistema de governo adotado se sobrepôs ao regime anterior das chamadas capitanias hereditárias. Sem extingui-lo, porém, este foi paulatinamente perdendo sua importância que tivera até então. A desbaratada capitania da Bahia, sede do governo geral, foi comprada pela coroa aos herdeiros de Francisco Pereira Coutinho, tornando-se a primeira capitania real. Portanto, a partir de 1549, ocorreu uma reorganização político-administrativa, as capitanias passaram a ser de dois tipos, particulares ou da coroa, e acima delas a estrutura do governo geral. Dessa forma, quando a colonização portuguesa retomou a ofensiva, conquistando novas áreas ao longo da costa do Brasil, essas conquistas foram organizadas como capitanias reais. No fim do século XVI, a coroa já contava com 5 capitanias contra 6 privadas, e 30 anos depois, após a conquista da costa leste-oeste, já eram 8 reais contra 6 privadas. Além disso, as capitanias reais se desenvolveram num ritmo mais acelerado que as privadas, pois, como nos lembra Diogo de Campos Moreno, sargento-mor do Estado do Brasil, no seu relatório conhecido como Livro que dá razão do Estado do Brasil, de 1612, todas essas capitanias sustentaram-se de violências e, nesta conformidade, gozaram de mais aumento aquelas que o braço real tomou mais à sua conta, quando no povoar e conquistar faltaram seus donatários. Assim, no início do século XVII, quando Bahia, Paraíba e Rio de Janeiro iam em franco desenvolvimento, as capitanias particulares, com exceção de Pernambuco e Itamaracá, estavam estagnadas como São Vicente ou Espírito Santo, ou em fraca decadência como Ilhéus e Porto Seguro. Sobre as exceções, adverte-nos Diogo de Campos Moreno, poderiam entrar na conta das reais, pois, embora Pernambuco e Itamaracá fossem de donatários, suas maiores necessidades acudiu Sua Majestade com capitanias, presídios e fortificações, até que hoje sustenta de sua real fazenda. Além disso, essas capitanias tinham já há alguns anos seus capitães nomeados pela coroa, assunto que retomaremos à frente. Diogo de Campos Moreno lembrava também que, além dos maiores recursos da coroa, nas capitanias particulares, nunca se encontra pessoa respeitável no governo, o que não sucede onde servem capitães do dito senhor, o rei, que, sem dúvida, fazem muito no aumento de lugares pela esperança de serem reputados dignos de maiores cargos. Ou seja, em outras palavras, a lógica da troca de serviços por mercês, concluindo assim, por defender que todas as capitanias fossem reais ou que, pelo menos, seus capitães fossem nomeados pelo monarca. Tal conselho foi sendo posto em prática lentamente. Desse modo, após a expulsão dos holandeses em 1654, as capitanias privadas mais importantes, Pernambuco e Itamaracá, foram incorporadas à coroa, mas o golpe final no sistema só viria no século XVIII, quando foram completamente extintas. A criação do governo geral determinou algumas adaptações necessárias do regime das capitanias privadas. As maiores alterações foram particularmente no tocante à limitação da alçada da justiça nomeada pelo donatário, a possibilidade da entrada do corregedor da coroa nas capitanias, antes vedada, e a nova relação dos donatários e moradores em geral com a coroa, agora mediada em grande parte pela presença das partes do Brasil do governador-geral. O rei notificava os capitães e governadores das ditas terras do Brasil ou a quem seus cargos tiverem, ou seja, os donatários,
ou seus representantes e aos demais oficiais moradores que, hajam ao dito Tomé de Souza, por capitão da dita povoação das terras da Bahia e governador-geral da dita capitania e das outras capitanias e terras da dita costa, como dito, lhes obedeçam e compunham e façam o que lhes é dito, o que lhes o dito Tomé de Souza, da minha parte, requerer e mandar, segundo forma dos regimentos e provisões minhas, que para isso leva. Tá louca? Para quanto dito? Sai fora. No preâmbulo do mesmo documento, o rei explica que para conservar e enobrecer as capitanias e povoações existentes na terra do Brasil e garantir o alargamento da fé cristã, tinha mandado construir uma fortaleza e povoação na Bahia de Todos os Santos, para daí se dar favor e ajuda a outras povoações. Esse ministrar justiça e prover nas coisas que cumprem o meu serviço e dos negócios da minha fazenda. Fecha aspas. A questão central para a coroa ainda era a garantia da posse das terras americanas descobertas em 1500, que quase 50 anos depois continuava ameaçada. Depois do malogro das expedições e de guarda-costa de pouco resultado prático da viagem de Martim Afonso de Souza, era necessário reforçar o regime das capitanias com o braço real que nos falava Diogo de Campos Moreno, a fim de evitar o seu fracasso completo e a destruição dos núcleos já existentes. A colonização das terras americanas pelos portugueses seguiu uma dinâmica diferente das outras, outras áreas. No caso, a preocupação primeira era a garantia da posse do território, que se verificou só ter sido possível, como vimos acima, com o povoamento efetivo. Apenas como decorrência disso, e visando dar suporte econômico a essa ocupação, é que se estruturou uma produção dos gêneros para o comércio europeu. Tal fato não é de menor relevância, pois, como veremos a seguir, a preocupação com a defesa condicionou toda uma série de medidas tomadas pela coroa no momento da instituição do governo geral, bem como a ação do mesmo por toda a segunda metade do século XVI. Pela parte inicial do século XVII, a citada preocupação, já observada na carta de nomeação, revelar-se-á em boa parte dos itens do regimento Tomé de Souza, um dos acontecimentos mais importantes para a colonização portuguesa do século XVI, no qual, para além das questões imediatas, delineou-se a política que viria a ser a segunda nos anos subsequentes, demonstrando o cuidado com que foi elaborado, inclusive tendo sido levado em conta também, como se percebe, a experiência acumulada no período anterior, procurando-se, com as medidas propostas, responder às queixas e aos apelos que os donatários faziam em sua correspondência com a coroa. Pode-se dizer que os objetivos do governo geral no período dentro do contexto de defesa das terras eram derrotar a resistência indígena, derrotar os inimigos externos e acabar com a instabilidade reinante ao longo da costa. Para tanto, a discriminação colonial deveria impor a justiça régia e aumentar a centralização e o controle do processo de colonização por parte da metrópole, além de colaborar no desenvolvimento das estruturas produtivas, criando ou consolidando as bases para que a própria colônia pudesse garantir sua segurança. As tarefas iniciais de Tomé de Souza seriam, em primeiro lugar, a ocupação da capitania da Bahia, apoderando-se da primitiva cerca de Francisco Pereira Coutinho e, em seguida, a fundação da cidade de Salvador. Com a segurança garantida, o passo seguinte seria castigar os índios responsáveis pela destruição da capitania primitiva e pela morte do antigo donatário. Para tanto, era necessário saber quem eram os culpados, porquanto parte dos índios não tinha responsabilidade direta no levantamento, mantendo-se em paz ou ajudando os cristãos. Assim, o rei mandava ao governador, pelo que cumpre muito serviço de Deus e meu, os que assim se levantaram e fizeram guerra serem castigados com muito rigor, e ainda lembrava a necessidade de que a punição servisse de exemplo, pois estes que aí estão de paz, como todas as outras nações, tribos da costa do Brasil, estão esperando para ver o castigo que se dá ao primeiro. Fizeram os danos. Dessa forma, os índios que permaneceram em paz na Bahia deveriam ser favorecidos pelo governador para que auxiliasse na luta contra os outros. Aconselhava ainda o governador a buscar o apoio nos índios tupiniquins de outras capitanias, inimigos dos da Bahia, e que, segundo o rei, desejavam participar da guerra de punição. A estratégia seguida com os índios era simples: dividir esses entre os que aceitavam
pacificamente o domínio português e os que resistiam a ele, ou seja, em amigos e inimigos, aproveitando-se das divisões e guerras anteriores à chegada dos portugueses. Essa política implementada por Tomé de Souza seria utilizada ao longo de quase todo o período colonial. O procedimento tomado frente aos índios da Bahia era apenas um primeiro aspecto de toda a política em relação à questão indígena que o regimento já delineava em diversos de seus itens. Essa política apontava para a incorporação aos processos de colonização por meio de conversão à religião cristã. Justificativa central do processo de conquista de territórios, tanto do Novo quanto do Velho Mundo, por meio da escravização dos inimigos e do uso dos amigos como combatentes nas guerras, como força de trabalho semicompulsório. Nas mais variadas tarefas ou ainda em outras atividades, como por exemplo a exploração do sertão, além disso, um adendo ao documento já se apontava a ideia de separar os índios convertidos dos demais, que contudo só seria colocada em prática por meio de Sá com a montagem dos primeiros aldeamentos. Resolvida a situação na Bahia, com a fundação da cidade de Salvador e os índios rebeldes castigados, o próximo passo do governador deveria ser auxiliar a defesa das demais capitanias, iniciando um processo de centralização político-administrativo materializada pela ação do governador juntamente com seus auxiliares imediatos, o provedor-mor e o ouvidor-geral, que deveriam reorganizar a estrutura administrativa da Fazenda e da Justiça já existentes nos núcleos primitivos. No próximo capítulo, iremos aprofundar o estudo sobre a administração colonial, analisando sua estrutura funcional, bem como as relações entre várias esferas, tanto por áreas geográficas como por ramos administrativos. Contudo, neste ponto é necessário discutir o papel desempenhado pelo governo geral e sua relação com as diversas capitanias. Esta relação começou de imediato, pois assim que chegasse à Bahia, Tomé de Souza deveria comunicar a sua chegada aos capitães de outras capitanias, que já haviam sido instruídos pelo rei a colaborar com a necessidade da expedição, enviando gente e mantimentos. Além disso, Tomé de Souza recebeu instruções para chamar à capitania da Bahia o representante do donatário de Ilhéus, juntamente com o provedor da fazenda real, entre outros, para que se decidisse a melhor maneira de derrotar os índios então rebelados naquela capitania. Em seguida, quando possível, deveria visitar as demais capitanias, particularmente a do Espírito Santo, também em guerra com os nativos. Em cada uma delas, o governador-geral deveria reunir-se com o donatário ou seu representante e com mais importantes funcionários e moradores para decidir sobre a maneira que se deveria ter com a governança e a segurança de cada uma delas. As primeiras visitas foram feitas já no início do governo geral, entre agosto e setembro de 1549. O provedor-mor Antônio Cardoso de Barros esteve em Pernambuco e Itamaracá, nomeando vários funcionários da administração da Fazenda Real, e no ano seguinte este fez uma viagem pelas capitanias do sul da Bahia, tendo passado pelo Porto Seguro, Espírito Santo e São Vicente, onde ficou alguns meses organizando em toda a Fazenda Régia, provendo os cargos necessários e dando instruções para seu bom funcionamento. O ouvidor-geral, Pedro Borges, também se deslocou, embora tenhamos menos informações. Sabe-se que esteve no começo de 1550 tratando de uma luta contra os índios e da organização da justiça de Ilhéus, Porto Seguro, onde enviou uma carta ao rei que clamava: achei tantas coisas que lançar mão o que bem parecia terra desamparada por vossa justiça. O governador Tomé de Souza também realizou uma viagem pela costa sul da Bahia em fins de 1552 e no início de 1553, com certeza tendo estado em Ilhéus, Espírito Santo e São Vicente, tomando uma série de medidas direta e indiretamente relacionadas com a defesa, como cercar de taipa as vilas e os engenhos e prover a artilharia necessária nas diversas capitanias, ou ainda ordenar a vila de Santo André na borda do campo, a fim de agrupar os portugueses que viviam no Planalto, destituir o capitão de Ilhéus e destituir o capitão de Ilhéus. Além disso, mandou endireitar as ruas de algumas vilas e ainda que se fizessem casas de audiência e cadeia em todas elas, demonstrando que sua autoridade se estendia, inclusive, sobre assuntos locais. O governador-geral, como representante direto do rei na colônia, passou a exercer um controle real sobre as ações dos diversos agentes coloniais, donatários, funcionários e moradores em geral. Assim, os capitães-mores das diversas capitanias e as câmaras passaram, dessa forma, a funcionar como instâncias inferiores do governo geral, ou como explicava Pedro de Magalhães Gandavo. Abre aspas. Depois que esta província de Santa
Cruz começou a povoar de portugueses, sempre esteve instruída com uma governança na qual assistia governador-geral por El Rei Nosso Senhor, com alçada sobre outros capitães que residem em cada capitania. Parece-nos, por isso, pertinente refutar aqui a ideia que se apresenta difusa na historiografia de que as capitanias seriam colônias autônomas ou que formariam uma espécie de arquipélago, e, consequentemente, ou não disso, o governador-geral não seria mais que governador, ou melhor, o capitão-honra da Bahia, ou uma espécie de figura simbólica sem poder real. Em primeiro lugar, tanto para os moradores como para os funcionários dos dois lados do Atlântico, as diversas capitanias criadas pelos portugueses do continente, depois conhecido como América, faziam parte de uma área conhecida como a costa do Brasil, as terras do Brasil, as partes do Brasil ou simplesmente Brasil. O que indicava reconhecimento de uma unidade geográfica que, depois, num plano político-administrativo, recebera a designação de Estado do Brasil. Tal unidade não era meramente teórica, pois o deslocamento intercapitanias é muito maior do que costuma ser imaginado. Funcionários de várias categorias, mercadores, soldados e os mais simples moradores se deslocavam ao longo da costa, cumprindo tarefas do serviço régio ou, simplesmente, atrás de melhores oportunidades. Além disso, em momentos importantes, as capitanias existentes somavam esforços em prol de determinadas tarefas, como, por exemplo, a conquista do Rio de Janeiro ou da chamada Costa Leste-Oeste, ambas dirigidas pelo governador-geral. Esse governo, de forma alguma, pode ser compreendido como meramente simbólico, pois, como veremos em seguida, com mais vagar, o governo-geral, sediado em Salvador, desempenhou um papel relevante nos mais diversos assuntos da vida colonial, atuando tanto em questões mais amplas como em assuntos internos de cada capitania, real ou privada.